Nessa semana, lemos duas parashot juntas, Parashat Matot e Parashat Masei. A Parashat Masei traz um assunto muito interessante, que são as cidades de refúgio. Essas cidades eram preparadas especialmente para pessoas que, Deus nos livre, acabaram matando uma outra pessoa de maneira não intencional, como por exemplo, num acidente, a pessoa está cortando madeira na floresta, escapa o machado da mão dela e mata uma pessoa que está atrás. Então esse assassinato não intencional, ele não passa desapercebido aos olhos de Deus, essa pessoa não está completamente livre, porque apesar de não ter matado com intenção, ele teve algum tipo de descuido, então essa pessoa ela tem que correr para cidades de refúgio. Lá, essa pessoa, ninguém pode mexer nela, ninguém pode fazer mal para ela, e ela fica na cidade de refúgio até a morte do Kohen Gadol. Qual é a conexão entre a morte do Kohen Gadol e a libertação da pessoa que está na cidade de refúgio? Que na verdade é como se fosse uma prisão que a pessoa tem que esperar. Pode ser que ele vai ficar lá por semanas, por meses e até mesmo por anos. Então, por que a morte do Kohen Gadol é o que liberta essa pessoa da cidade de refúgio? Então, explica o Rambam que quando uma pessoa ela está passando por um sofrimento, por uma dificuldade, ela está com algum problema na vida dela, quando a pessoa ela sente que só ela tem o problema, que ela está sozinha num problema, isso dói muito mais para a pessoa. É um consolo para a pessoa perceber que tem outras pessoas que estão junto no mesmo sofrimento. Então alguém, por exemplo, que foi muito mal numa prova, se ele vê a nota de todo mundo foi bem, todo mundo está feliz, isso dói muito mais na pessoa do que se ela tivesse ido mal, mas tem outras pessoas que também foram muito mal na prova. Uma pessoa foi numa entrevista de emprego e ela não conseguiu o emprego que ela queria, e só que ela vê que tem outras pessoas que também não conseguiram o emprego, então isso traz um pouco de consolo para a pessoa. Então fala o Rambam que a pessoa mais querida do povo judeu era justamente o Kohen Gadol. É uma pessoa sagrada, uma pessoa espiritualmente muito elevada, que só trazia coisas boas para o povo. A morte do Kohen Gadol era uma dor muito pesada para o povo inteiro. A família daquela pessoa que morreu, mesmo que foi não intencional, eles estão sentindo muita dor, eles estão sentindo a perda de um parente querido. Agora, a morte do Kohen Gadol, o povo judeu inteiro está no sofrimento pela perda de uma pessoa querida. Isso traz, de certa maneira, um pouco de consolo para a família daquela pessoa que faleceu. E como isso traz consolo, isso diminui a raiva que a família sente daquele assassino não intencional. Então, nesse momento, ele pode voltar para casa, porque é como se a família acabou de perdoar ele. Daqui a gente aprende um conceito importante para a nossa vida. Quando a gente tem problemas, a gente acaba achando que só a gente tem problema e que os nossos problemas são muito piores que os dos outros e que só com a gente acontecem coisas difíceis. Quando a gente começar a prestar atenção que todo mundo na vida tem problemas, tem pessoas que têm problema dentro de casa, tem pessoas que têm problema no trabalho, tem pessoas que têm problemas físicos, tem pessoas que têm doenças, cada um com as suas dificuldades, cada um com seus problemas. Não existem pessoas no mundo que não passam por dificuldades. A gente tem que saber, e isso tem que trazer para a gente um consolo, que não é nada especial, que só a gente está sofrendo. As pessoas também estão sofrendo, então se a gente consegue, ao invés de olhar que, olha, eu estou com um sapato feio e eu estou sofrendo, e tem pessoas que estão com sapatos novos e bonitos, tem pessoas que não têm pés. Então a gente saber colocar as coisas também na devida proporção, e isso com certeza vai diminuir um pouco os nossos sofrimentos. Conta uma história que Deus queria dar uma recompensa para o Rabi Akiva por todo o esforço dele. O Rabi Akiva, na época, ele era muito pobre, a esposa dele tinha sido deserdada pelo pai, eles viviam numa pobreza terrível, e eles estavam um dia em casa e o Eliyahu Hanavi, ele aparece para o Rabi Akiva, mas aparece como um homem muito pobre que bate na porta
da casa do Rabi Akiva e fala: olha, eu acabei de ganhar um nenê e eu não tenho nem palha para colocar para o nenê dormir. Vocês poderiam me dar um pouquinho de palha, pelo menos para ter lugar para o nenê? E o Rabi Akiva, depois que esse pobre foi embora, ele ajudou o pobre da forma que ele podia, ele deu um pouco de palha para esse pobre, ele virou para a esposa dele e falou: você vê como nós somos milionários? Baruch Hashem, a gente tem palha para dormir. Tem famílias que nem palha eles têm para dormir. Então, na verdade, o Eliyahu Hanavi estava trazendo para o Rabi Akiva uma alegria, um consolo. Tem outras pessoas também com dificuldades e às vezes muito maiores que as nossas. Então a gente tem que saber olhar as dificuldades com a ótica correta, saber todo mundo no mundo tem dificuldades, faz parte da vida, faz parte dos planos de Deus, a gente saber lidar com cada dificuldade, com cada problema e a gente saber que todo mundo está passando por dificuldades, isso com certeza dá mais força para a gente, é um consolo que está todo mundo no mesmo barco e isso vai ajudar a gente a vencer as dificuldades da nossa vida. Shabbat Shalom.